Tá a fim de comprar anéis, colares e chaveiros nerds de qualidade? Confira a área Mundo Geek da Alianza Shop. Usando o nosso cupom de desconto TentáculoTube, você consegue 5% de desconto em qualquer compra. Além disso, o frete é grátis. Corre lá e use o nosso cupom de desconto para dar uma moral pra gente também. Link na descrição. Antes de começar o vídeo, gostaria de falar com vocês sobre o Amino Star Wars Brasil. O Amino é uma rede social para mobile repleta de comunidades com temas específicos, e é claro que um desses temas é o Amino Star Wars. Lá você vai poder postar artigos sobre a franquia, conversar com outros fãs, fazer e responder enquetes, fazer e responder quizzes, entre muitas outras coisas. O Tentáculo está lá também, e nós recomendamos porque o aplicativo é bem maneiro. Inclusive temos um inscrito lá chamado Biel337 que pediu pra gente mandar um salve para comprovar que é realmente a gente que tá lá no Amino. Um salve, Biel, é a gente mesmo, tamo junto. Se você quiser conversar com a gente e com outros fãs de Star Wars também, baixe o aplicativo no link que tá na descrição do vídeo e a gente se vê lá no Amino. Bora agora para o vídeo. Na primeira parte dessa série, nós falamos dos títulos de Star Wars Legends que se passam na era antes da República. Dando continuidade, esse vídeo será sobre os títulos da franquia que se passam na era da Antiga República, também chamada de Era da Velha República. Lembrando sempre que Star Wars Legends se trata do antigo universo expandido de Star Wars, e que pouco tem relação com a atual cânone estabelecida pela Disney. Dê um like aí se você apoia a produção desses vídeos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos agora falar da Era da Antiga República. Começamos a lista com Chilotney Throws a Shape, que é uma história em quadrinhos escrita por Alan Moore, desenhada por John Stokes e publicada pela Marvel Comics, saindo em 1982 na edição 154 da revista The Empire Strikes Back Monthly, e que alguns anos depois foi republicada na revista Classic Star Wars Devil Words 2. A história, na verdade, aborda a Era da Rebelião, com uma aventura envolvendo a Princesa Leia e 3 Stormtroopers lidando com um espírito chamado Chilotney. No final, porém, a história leva os Stormtroopers para 8.000 anos antes da Batalha de Yavin, ou seja, para a Era da Antiga República. Contos do Jedi, a Era de Ouro dos Sith, é uma série de histórias em quadrinhos escrita por Kevin J. Anderson, desenhada por Dario Carrasco Jr. e publicada pela Dark Horse Comics. A história retrata uma época em que não existia apenas uma República Galáctica, mas também um Império Sith, e as duas facções estavam prestes a entrar em guerra. A série de 6 edições foi publicada entre 1996 e 1997 e se passa 5.000 anos antes da Batalha de Yavin. Contos do Jedi, a Queda do Império Sith, é a continuação da Era de Ouro dos Sith, também escrita por Anderson, desenhada por Carrasco Jr. e publicada pela Dark Horse. A história é uma continuação direta da anterior, se passando depois da chamada Grande Guerra do Hiperespaço, mostrando os eventos que resultaram na queda do lendário Império Sith. Se passando também 5.000 anos antes da Batalha de Yavin, a série possui 5 edições que foram lançadas entre 1997 e 1998. Cross Current é um livro escrito por Paul S. Camp. Na verdade, a história se passa na Era do Legado, porém a história é estritamente ligada a eventos que se passam 5.000 anos antes da Batalha de Yavin, mostrando basicamente o encontro de gerações, quando um Jedi da Era do Legado encontra um Jedi e Siths da Era da Antiga República. O livro foi lançado em 2010. Tribo Perdida dos Sith, Precipício, é o primeiro título de Star Wars lançado exclusivamente para os e-books e fez parte da subsérie Tribo Perdida dos Sith. Essa história, lançada em 2009 e escrita por John Jackson Miller, também continua os eventos da queda do Império Sith e é protagonizada pela tripulação da nave Omen, liderada por Yaru Corsin, que mais tarde formaria a chamada Tribo Perdida dos Sith. Como os títulos anteriores, ela se passa 5.000 anos antes da Batalha de Yavin. Tribo Perdida dos Sith, Skyborn, é mais um e-book escrito por John Jackson Miller. A história é uma sequência direta de Precipício. Foi lançada também em 2009, meses depois do título anterior, e é o último título da cronologia a se passar 5.000 anos antes da Batalha de Yavin. Mais um e-book escrito por Jackson Miller, Tribo Perdida dos Sith, Paragon. A história mais uma vez mostra a Tribo Perdida dos Sith, liderada por Yaru Corsin. O livro foi lançado em 2010 e se passa 4.985
5 anos antes da Batalha de Yavin, 15 anos depois dos e-books anteriores. Tribo Perdida dos Sith, Salvador, é mais um e-book escrito por Jackson Miller e que mostra uma época em que a Tribo Perdida dos Sith está em seu auge, porém se mostra ameaçada. O livro virtual foi lançado também em 2010 e se passa 4.975 anos antes da Batalha de Yavin. A Tale from the Dark Side é um conto escrito por George R. Stratton e ilustrado por Ashley Wood. O conto conta uma história de uma Jedi chamada Vara Nrin, que acreditava ser capaz de aprender sobre o Sith sem sucumbir ao lado sombrio. O conto foi lançado em 1996 como parte da revista Tales of the Jedi Companion, um livro de regras do RPG oficial de Star Wars. Ele também foi republicado na edição 88 da revista Star Wars Insider. A história se passa quase um milênio depois da anterior, 4.000 anos antes da Batalha de Yavin. The Most Dangerous Foe é mais um conto, dessa vez escrito por Angela Phillips e ilustrado por Mike Villardi. Esse conto, na verdade, se passa na Era da Rebelião, com flashbacks se passando na Era da Antiga República. O conto foi lançado em 1996, na edição 11 da revista Star Wars Adventure Journal. Os flashbacks se passam 4.000 anos antes da Batalha de Yavin. Jedi Protector é um role-playing adventure escrito por Peter M. Schweigover e ilustrado por Brian Duffy. A história é protagonizada pela Jedi chamada Shalavah e seu mestre Ortag. Foi lançado em 1997 como parte da edição 13 da revista Star Wars Galaxy Magazine, publicada pela Topps Company Inc. A história também se passa 4.000 anos antes da Batalha de Yavin. E voltamos aos Contos do Jedi. Contos do Jedi, Ulic Qel-Droma e as Bestas Guerreiras de Onderon é o primeiro arco da série de quadrinhos Contos do Jedi, que por sua vez resultaram também na criação dos e-books já mencionados. Escrito por Tom Veitch, desenhado por Chris Gossett e publicado pela Dark Horse, a história mostra as aventuras de um grupo de Jedi no planeta Onderon. A série de 2 edições foi lançada em 1993 e se passa 4.000 anos antes da Batalha de Yavin. Continuando com os Contos do Jedi, a saga de Nomi Sunrider é o segundo arco da série de quadrinhos, também escrita por Tom Veitch, mas dessa vez desenhada por Janine Johnston. A publicação continua com a Dark Horse. A história é uma sequência direta da anterior e foca na Jedi Nomi Sunrider. O arco de 3 edições foi lançado entre dezembro de 1993 e fevereiro de 1994. Sua história se passa um ano depois da anterior, 3.999 anos antes da Batalha de Yavin. Contos do Jedi, Insurreição de Freedom Ned é o terceiro arco da série de quadrinhos, escrita por Tom Veitch, desenhada por Tony Akins e publicada pela Dark Horse. O arco de 2 edições foi lançado em 1994 e se passa 3.998 anos antes da Batalha de Yavin. Contos do Jedi, Lordes Negros dos Siths é o próximo arco da série, escrito por Tom Veitch e Kevin J. Anderson, desenhada por Chris Gossett e Art Wetherell e publicada pela Dark Horse. Esse arco possui 7 edições e foi lançado entre setembro de 1994 e março de 1995. Sua história se passa 3.997 anos antes da Batalha de Yavin. Conto do Jedi, A Guerra Sith é a sequência do arco anterior, escrita por Kevin J. Anderson e desenhada por Dario Carrasco Jr., sendo publicada pela Dark Horse. A história possui 6 edições e foi lançada entre agosto de 1995 e janeiro de 1996. Sua história se passa 3.996 anos antes da Batalha de Yavin. Shadows and Light é uma história em quadrinhos, lançada na edição 23 da revista Star Wars Tales, escrita por Joshua Ortega, desenhada por Dustin Weaver e publicada pela Dark Horse. Sua publicação foi em 2005 e sua história se passa 3.993 anos antes da Batalha de Yavin. Conto do Jedi, Redenção é o último arco da série de histórias em quadrinhos Contos do Jedi, escrita por Kevin J. Anderson, desenhada por Chris Gossett e publicada pela Dark Horse. O arco de 5 edições foi lançado em 1998. Sua história se passa 3.986 anos antes da Batalha de Yavin. Começamos aqui a série de quadrinhos Cavaleiros da Antiga República. Sua primeira história cronológica, Crossroads, foi escrita por John Jackson Miller e desenhada por Brian Shing, lançada pela Dark Horse em 2006. Sua história se passa 3.964 anos antes da Batalha de Yavin. Logo em seguida começa o arco Commencement, um arco de 6 edições escrito por John Jackson Miller e desenhado por Brian Shing e Trevor Foreman. A história foi lançada em 2006 e também se passa 3.964 anos antes da Batalha de Yavin. Flashpoint é o terceiro arco da HQ, também sendo escrita por Jackson Miller e desenhada por Dustin Weaver. As 3 edições desse arco foram lançadas
no último semestre de 2006 e também se passa 3.964 anos antes da Batalha de Yavin. The Secret Journal of Dr. Demagogue é um artigo escrito por John Jackson Miller num formato de jornal. A leitura é incorporada dentro do universo da franquia, ou seja, é como se fosse um personagem do universo de Star Wars lendo o jornal falando de acontecimentos que ocorreram no universo de Star Wars. O artigo foi publicado originalmente no site starwars.com em 2010, sendo republicado em 2012 na página de Star Wars da Suvudo, um website subsidiário da distribuidora Random House. A história se passa simultaneamente aos primeiros arcos da HQ Cavaleiros da Antiga República, ou seja, também se passa 3.964 anos antes da Batalha de Yavin. Flashpoint Interlude Homecoming é a primeira edição standalone da série Cavaleiros da Antiga República, também escrita por Jackson Miller, desenhada por Shing e publicada pela Dark Horse. Essa edição foi lançada em 2006 e se passa 3.963 anos antes da Batalha de Yavin, um ano depois dos títulos anteriores dessa linha. Reunion é o próximo arco dos Cavaleiros da Antiga República, escrita por John Jackson Miller, desenhada por Brian Shing e Herbert Olibal e publicada pela Dark Horse. O arco possui duas edições que foram lançadas em dezembro de 2006 e janeiro de 2007. Sua história também se passa 3.963 anos antes da Batalha de Yavin. Labor Pains é mais um curta lançado na internet, escrito por John Jackson Miller e ilustrado por Pablo Hidalgo. Foi publicado no site starwars.com através do Star Wars Hyperspace, o fã-clube oficial de Star Wars na época. O conto foi lançado em 2008 e se passa entre eventos de Reunion e o próximo arco dos Cavaleiros da Antiga República, ou seja, ainda estamos 3.963 anos antes da Batalha de Yavin. Esse arco seria Days of Fear, também escrito por Jackson Miller e desenhado por Brian Shing e Dustin Weaver. A publicação ainda é pela Dark Horse. O arco de 3 edições foi lançado no início de 2007 e se passa ainda 3.963 anos antes da Batalha de Yavin. Mais 3 arcos dos Cavaleiros da Antiga República vieram depois desse, todos escritos por John Jackson Miller e publicados pela Dark Horse. Knights of Anger foi desenhado por Brian Shing e Harvey Toribal, possuindo 3 edições lançadas até o final do primeiro semestre de 2007. Days of Rage foi desenhado por Bong Dazo, tendo 3 edições lançadas no início do segundo semestre de 2007. Nights of Suffering também foi desenhada por Dazo, também possui 3 edições lançadas no final de 2007. Esses 3 arcos ainda se passam 3.963 anos antes da Batalha de Yavin. Interference é mais um curta escrito por John Jackson Miller para o Star Wars Hyperspace. Foi lançado em 2008, sendo republicado no Suvudo de Star Wars em 2012. Sua história ainda se passa 3.963 anos antes da Batalha de Yavin. Mais 11 arcos dos quadrinhos dos Cavaleiros da Antiga República foram lançados, todos escritos por Jackson Miller e publicados pela Dark Horse. Vector além do 8º arco dos Cavaleiros da Antiga República, também é a primeira parte da série Star Wars Vector, que foca na personagem Celeste Morne e se desenrola ao longo de diversos títulos de diversas eras da franquia. Esse arco de 4 edições foi desenhado por Scott Hepburn e foi lançado entre janeiro e maio de 2008. Exalted possui 2 edições desenhadas por Bong Dazo e lançadas em maio e junho de 2008. Turnabout é um arco de apenas uma edição desenhada por Alan Robinson, lançada em julho de 2008. Vindication foi desenhada por Brian Shing e Bong Dazo, tendo 4 edições lançadas entre agosto e novembro de 2008. Prophet Motive foi desenhada por Dazo, tendo 2 edições lançadas em dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Faithful Execution é mais um arco standalone desenhado por Jim Zachary e lançado em fevereiro de 2009. Dueling Ambitions foi desenhado por Shing e possui 3 edições lançadas entre março e maio de 2009. Masks é outro arco isolado desenhado por Ron Chan e lançado em junho de 2009. The Reaping possui 2 edições desenhadas por Dazo e lançadas em julho e agosto de 2009. Destroyer é mais um arco de 2 edições desenhadas por Brian Shing e lançadas em setembro e outubro de 2009. Finalmente, Demon é o último arco dessa saga, possuindo 4 edições desenhadas por Brian Shing e lançadas entre novembro de 2009 e fevereiro de 2010. Com isso, finalizamos os eventos passados 3.963 anos antes da Batalha de Yavin. Para finalizar de vez os quadrinhos dos Cavaleiros da Antiga República, temos Guerra, uma história de 5 edições, escrita por John Jackson Miller e desenhada por Andrea Mucci, lançada entre janeiro e maio de 2012, se passando 3.962 anos antes da Batalha de
Yavin. Voltamos então à Tribo Perdida dos Sith. Purgatório é outro e-book escrito por John Jackson Miller e publicado pela Del Rey. Se passando um milênio depois da história anterior, aqui vemos mais conflitos políticos nessa sociedade dominada pelos Sith. O livro virtual foi lançado em 2010 e se passa 3.960 anos antes da Batalha de Yavin. Sentinela é o próximo capítulo da série de e-books Tribo Perdida dos Sith e também serve de tie-in para outra série da franquia chamada Destino do Jedi, que é situada em outra era. Sentinela também foi escrito por Miller e publicado pela Del Rey, sendo lançado em 2011. Sua história é uma sequência direta de Purgatório se passando no mesmo ano. Cavaleiros da Antiga República Oportunidades é uma aventura e um cenário dividido em 3 partes, criado para o RPG de mesa Star Wars Miniatures. Escrito por Sterling Hershey e lançado no site Wizards of the Coast, como todo cenário de RPG, aqui temos uma mini aventura oficial, mas os jogadores podem criar suas próprias histórias dentro desse cenário através de suas jogatinas. O cenário do jogo foi lançado em 2006 e se passa 3.957 anos antes da Batalha de Yavin. Chegamos então ao RPG Knights of the Old Republic, que contém o início da considerada história principal dessa era. O game foi desenvolvido pela BioWare e publicado pela LucasArts, sendo disponibilizado para o Xbox, PC, iOS e Android. O game te dá liberdade de escolhas, desde o sexo do seu personagem até o caminho que ele segue ao longo da aventura. Dependendo das suas escolhas, seu personagem pode vir a se tornar um Jedi ou um Sith. Porém, o caminho considerado canônico é aquele em que o protagonista é um homem e se torna um Jedi. Knights of the Old Republic foi lançado em 2003 e se passa 3.956 anos antes da Batalha de Yavin. A Antiga República, Raven, é o terceiro livro da linha The Old Republic, mas o primeiro cronologicamente falando. Como o nome mesmo indica, esse título é focado no Raven, personagem muito importante na era da Antiga República. O livro foi escrito por Drew Karpyshyn e publicado pela Del Rey. Foi lançado em 2011 e se passa entre 3.954 e 3.900 anos antes da Batalha de Yavin. Simultaneamente a isso, temos os eventos de Unseen Unheard, uma pequena história em quadrinhos lançada na edição 24 da revista Star Wars Tales, escrita por Chris Avellone, desenhada por Dustin Weaver e publicada pela Dark Horse, lançada em 2005, se passando 3.952 anos antes da Batalha de Yavin. Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords, é o segundo game da linha Knights of the Old Republic, desenvolvido pela Obsidian Entertainment e publicado pela LucasArts para o Xbox e PC. Assim como o título anterior, aqui você tem a escolha do sexo do protagonista e do caminho que ele leva durante a aventura, levando-o a se tornar um Jedi ou um Sith. Porém, dessa vez, a história considerada canônica é aquela em que o protagonista é uma mulher e opta pelo lado sombrio da força. O jogo foi lançado em 2004 e se passa 3.951 anos antes da Batalha de Yavin. Return é o terceiro trailer cinematográfico do MMORPG Star Wars The Old Republic. Vamos falar dele daqui a pouco. Apesar de ser um vídeo promocional, sua história é inédita e independente do game. A história é focada no Lord Sith Darth Malgus. O trailer foi lançado em 2011 e se passa 3.681 anos antes da Batalha de Yavin. The Old Republic Blood of the Empire é uma série de webcomics que servem de tie-ins para o MMORPG The Old Republic, escrito por Alexander Freed, desenhado por David Ross e publicado pela Dark Horse através do site StarWarsTheOldRepublic.com. Possui 3 atos que foram publicados entre abril e agosto de 2010. Sua história se passa 3.678 anos antes da Batalha de Yavin. Hope é o segundo trailer cinematográfico do MMORPG The Old Republic. Novamente, é um trailer promocional, mas possui seu próprio enredo. Dessa vez, a história foca no confronto entre a República e o Sith no planeta Alderaan. Foi lançado em 2010, se passando 3.667 anos antes da Batalha de Yavin. The Old Republic Third Lesson é um curta escrito por Paul S. Camp e ilustrado por Marek Ocon. Foi publicado na edição 124 da revista Star Wars Insider, publicado pela Titan Magazines. Sua história é focada no Darth Malgus e serve de prelúdio para o livro The Old Republic Deceived, que será comentado daqui a pouco. Foi lançado em 2011, também se passando 3.667 anos antes da Batalha de Yavin. The Old Republic Smuggler's Vanguard é mais um curta, escrito por Robert Chesney e publicado exclusivamente no site StarWars.com em 2010, sendo republicado posteriormente em 2012 no site da Del Rey. A história se passa 3.660 anos antes da Batalha de Yavin.
Deceived é o primeiro trailer cinematográfico do MMORPG The Old Republic. Sim, o primeiro trailer se passa depois dos trailers posteriores. Novamente, é um vídeo promocional que apresenta uma história independente, se situando na Batalha de Coruscant, que levou ao fim a guerra entre a Antiga República e os Sith. O trailer foi lançado em 2009 e se passa 3.653 anos antes da Batalha de Yavin. The Old Republic Deceived é um livro escrito por Paul S. Camp e publicado pela Del Rey. Como dito antes, o curta Third Lesson serve como prelúdio para esse título, que também é um tie-in do MMORPG. Lançado em 2011, sua história também se passa 3.653 anos antes da Batalha de Yavin. The Old Republic Threat of Peace é mais uma série de webcomics, escrita por Robert Chesney, desenhada por Alex Sanchez e publicada pela Dark Horse via site StarWarsTheOldRepublic.com, servindo de tie-in para o MMORPG. Sua história é dividida em 3 atos que foram lançadas entre junho de 2009 e fevereiro de 2010, se passando 3.653 anos antes da Batalha de Yavin. Aqui começa uma série de vídeos da linha Timeline. Trata-se de vídeos promocionais que servem de prólogo para o MMORPG The Old Republic. São 12 vídeos, cada um contando uma história diferente em formato de holoprojetor, todos narrados pelo mestre Jedi Gnost Dural, como se estivesse relatando eventos passados. O primeiro, Treaty of Coruscant, retrata a elaboração de um tratado de paz pós-guerra nos tempos presentes. O segundo, The Mandalorian Blockade is Broken, retrata a quebra do bloqueio da Via Iridiana 7 anos antes do Tratado de Coruscant. O terceiro, The Return of the Mandalorians, retrata a ascensão de um novo Mandalor, o líder supremo dos Mandalorianos, 8 anos antes do Tratado de Coruscant. O quarto é The Empire Changes Strategy, que retrata a participação do Império na ascensão do novo Mandalor, 14 anos antes do Tratado de Coruscant. O quinto, The Battle of Botawi, que retrata a batalha que dá nome ao vídeo, 18 anos antes do Tratado de Coruscant. O sexto chama-se Onslaught of the Sith Empire, retrata o início da Grande Guerra entre a Antiga República e o Império Sith, 28 anos antes do Tratado de Coruscant. O sétimo chama-se Peace for the Republic, aqui retrata o período de paz anterior à Grande Guerra e as atividades dos Sith que levaram ao fim dessa paz, 103 anos antes do Tratado de Coruscant. O oitavo se chama The Jedi Civil War e retrata a guerra iniciada por Darth Revan e Darth Malak em eventos anteriores ao game Knights of the Old Republic, 303 anos antes do Tratado de Coruscant. O nono se chama Mandalorian Wars, que retrata o conflito entre Jedi e os Mandalorianos, 311 anos antes do Tratado de Coruscant. O décimo é The Exar Kun War, que retrata a história do Lord Sith Exar Kun, 347 anos antes do Tratado de Coruscant. O 11º chama-se Rebirth of the Sith Empire, que retrata a ascensão do Império Sith após a Grande Guerra do Hiperespaço, 1251 anos antes do Tratado de Coruscant. Finalmente, o 12º é The Great Hyperspace War, que retrata a guerra que dá nome ao vídeo, situada 1347 anos antes do Tratado de Coruscant. Como pode ver, o primeiro vídeo retrata os eventos presentes, enquanto os demais foram retornando no tempo, basicamente resumindo todos os eventos dos títulos anteriores citados aqui. Todos os 12 vídeos foram publicados no site StarWarsTheOldRepublic.com e foram lançados entre março de 2009 e fevereiro de 2011. Apesar de cada vídeo retratar uma época diferente, aqui o que conta é que os vídeos retratam gravações do mestre Jedi Gnost Dural, relatando os eventos do passado. A época em que essas gravações foram realizadas é 3.653 anos antes da Batalha de Yavin. Red Harvest é mais um livro da franquia, escrito por Joe Schreiber e publicado pela Del Rey. A história aqui é focada no Lord Sith Darth Scabrous. O livro foi lançado em 2012 e se passa 3.645 anos antes da Batalha de Yavin. Old Republic Fatal Alliance é mais um livro que serve de tie-in com o MMORPG. Escrito por Sean Williams e publicado pela Del Rey, o livro foi lançado em 2010 e se passa 3.643 anos antes da Batalha de Yavin. Star Wars The Old Republic é o MMORPG da franquia, podendo servir de sequência aos títulos de Knights of the Old Republic. Desenvolvido pela BioWare, distribuído inicialmente pela LucasArts e atualmente pela EA, sendo lançado exclusivamente para PC. Esse game possui uma série de expansões e continua a ser alimentado, sendo atualmente o único título de Star Wars Legends a continuar recebendo conteúdo inédito. Sendo assim, não se surpreenda se algo relacionado a esse game estiver faltando aqui, pois muito provavelmente esse conteúdo foi lançado depois da publicação desse vídeo. The Old Republic foi lançado em 2011 e sua história começa 3.643 anos antes da Batalha de Yavin, passando por suas expansões e tie-ins, encerrando seus eventos 3.630 anos antes da Batalha de Yavin.
The Old Republic: The Lost Suns é a terceira série de quadrinhos que serve de tie-in com o MMO, escrita por Alexander Freed, desenhada por Dave Ross e George Freeman e publicada pela Dark Horse. A série possui 5 edições que foram lançadas entre junho e outubro de 2011. Sua história se passa simultaneamente ao jogo, também se passando 3.643 anos antes da Batalha de Yavin. The Last Battle of Colonel Jace Malcolm é um curta escrito por Alexander Freed e ilustrado por David Rabbit. O curta foi lançado na edição 137 da revista Star Wars Insider, sendo publicado pela Titan Magazines em 2012. Sua história se passa 3.641 anos antes da Batalha de Yavin. The Old Republic: Annihilation é mais um livro tie-in do MMO, escrito por Drew Karpyshyn e publicado pela Del Rey. O livro foi lançado em 2012 e se passa 3.640 anos antes da Batalha de Yavin. Agora começam a vir as expansões do jogo The Old Republic, todas desenvolvidas pela BioWare Austin, distribuídas pela LucasArts e atualmente pela EA, assim como o jogo original exclusivamente para PC. Rise of the Hurt Cartel é a primeira expansão do MMO. Como o nome indica, aqui temos a ascensão do clã Hurt no crime organizado, lançado em 2013 e se passando 3.639 anos antes da Batalha de Yavin. Galactic Starfighter é a segunda expansão, focada nos combates aéreos, já Galactic Strongholds veio trazendo as fortalezas nas batalhas. Shadow of Revan já trouxe uma trama mais elaborada, trazendo de volta o poderoso Revan. Todos foram lançados em 2014 e se passam 3.638 anos antes da Batalha de Yavin. Knights of the Fallen Empire traz uma trama focada no chamado Império Eterno. Foi lançado em 2015 e se passa entre 3.637 e 3.631 anos antes da Batalha de Yavin. Knights of the Eternal Throne é a sequência direta da expansão anterior e também a última expansão lançada até o momento do MMO The Old Republic, lançado em 2016 e se passando 3.630 anos antes da Batalha de Yavin. 6 séculos se passam e voltamos à série A Tribo Perdida dos Sith. Em Pantheon, vemos os eventos no planeta Cash 2000 anos depois dos eventos do livro anterior. O e-book foi escrito por John Jackson Miller, publicado pela Del Rey, sendo lançado em 2011. Sua sequência, Segredos, aborda as consequências da Tribo Perdida dos Sith ter descoberto suas verdadeiras origens, mais uma vez escrita por Jackson Miller e publicada pela Del Rey, lançado em 2012. Ambos, Pantheon e Segredos, se passam 3.000 anos antes da Batalha de Yavin. Pandemonium é o último livro da série Tribo Perdida dos Sith. Aqui nós temos o clímax da trama envolvendo o planeta Cash, também escrito por Jackson Miller e publicado pela Del Rey, lançado em 2012 e se passando 2.975 anos antes da Batalha de Yavin. Spiral é o último título da série Tribo Perdida dos Sith, mas ao contrário de Pandemonium, aqui é uma história em quadrinhos. Escrita por Jackson Miller, desenhada por Andrea Mucci e publicada pela Dark Horse, a série teve 5 edições lançadas entre agosto e dezembro de 2012, se passando 2.974 anos antes da Batalha de Yavin. Prototypes é uma das histórias que foram publicadas na graphic novel Star Wars Visionaries. Escrita e desenhada por Robert E. Barnes, essa história foi lançada em 2005 e se passa 1.500 anos antes da Batalha de Yavin. Comecemos agora com a série Cavaleiro Errante, começando pelo curta Influx. Essa história, escrita por John Jackson Miller, foi publicada no site StarWars.com em 2010, sendo republicada 2 anos depois no site da Del Rey. Essa história serve de prelúdio para a série em quadrinhos Cavaleiro Errante. A série de quadrinhos Cavaleiro Errante é dividida em vários arcos. O primeiro chama-se A Flame, escrita por Jackson Miller e desenhada por Federico Aloccio e Ivan Rodrigues, sendo publicada pela Dark Horse. Nessa história, a República está em um período difícil, sendo sobrepujada pelos Siths. Começamos a acompanhar a trajetória da Jedi Kira Holt e sua busca por salvar a sua terra natal dos Siths. Esse arco possui 5 edições lançadas entre outubro de 2010 e fevereiro de 2011. O livro Cavaleiro Errante se passa imediatamente depois do primeiro arco dos quadrinhos, escrito também por Jackson Miller e publicado pela Del Rey, sendo lançado em 2011. O segundo arco dos quadrinhos chama-se Deluge e continua de onde o livro parou. Também escrita por Jackson Miller e desenhada pelo trio Ivan Rodrigues, Iban Coelho e David Daza, publicada pela Dark Horse. O arco possui 5 edições lançadas entre agosto e dezembro de 2011. Escape é o último arco da série Cavaleiro Errante, escrito por Jackson Miller, desenhado por Marco Castiello e publicado pela Dark Horse. O arco possui 5 edições, lançadas entre junho e outubro de 2012. Todos os títulos da série Cavaleiro Errante se passam 1032 anos antes da Batalha de Yavin. Darth Bane, Caminho de Destruição, é o primeiro de uma trilogia de livros que conta a história da vida de Darth Bane, o poderoso Lord Sith responsável pela famosa regra dos 2, a regra que diz que apenas 2 Lord Siths
um mestre e um aprendiz podem coexistir por vez. Esse livro foi escrito por Drew Karpyshyn, publicado pela Del Rey. Foi lançado em 2006 e sua história se passa entre 1003 e 1000 anos antes da Batalha de Yavin. Darkness Shattered é um curta escrito por Bill Slavicsek e ilustrado por Mark Sasso. Foi lançado em 2001 na edição 5 da revista Star Wars Gamer e se passa 1002 anos antes da Batalha de Yavin. Para facilitar, todos os títulos que eu falarei a seguir se passam exatamente 1000 anos antes da Batalha de Yavin. The Apprentice é uma história em quadrinhos escrita por Mike Denning e desenhada por David Nakayama. All For You é outra história em quadrinhos, dessa vez escrita por Adam Gallardo e desenhada por Greg Titus. As duas histórias foram publicadas em 2003 na edição 17 da revista Star Wars Tales da Dark Horse. A série de quadrinhos Jedi vs Sith começa logo depois, sendo escrita por Darko Makan e desenhada por Ramon F. Bachs. Essa série é dividida em 6 edições, lançadas entre abril e setembro de 2001. Darth Bane, Regra de 2, é o segundo livro que conta a história de Darth Bane, detalhando as circunstâncias da criação da famosa Regra dos Sith. Escrito por Drew Karpyshyn e publicado pela Del Rey, o livro foi lançado em 2007. Bane of the Sith é um curta escrito por Kevin J. Anderson e ilustrado por Stan Shaw. Sua história traz um pouco mais de detalhes de Darth Bane. Foi lançado em 2001 na terceira edição da revista Star Wars Gamer. Light and Shadow é um curta escrito por Paul Denner para a revista Star Wars Adventure Journal, mas nunca foi lançado. Recentemente, porém, o conto foi liberado na internet e assim podemos incluí-lo na vasta história da franquia. Como dito, todos esses últimos títulos mencionados se passam 1000 anos antes da Batalha de Yavin, finalizando a vasta era da Antiga República. Mas a história ainda não acabou. No próximo vídeo dessa série, traremos uma das eras mais famosas da franquia, a Era da Ascensão do Império. O que achou dessa lista? Já anotou o que você vai procurar para ler, jogar ou assistir? Bora conversar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para não perder as notificações e dar um like para o YouTube saber que você curte nosso conteúdo e quer ver mais. Baixe o Amino Star Wars também, bora interagir lá. E já que estamos falando de rede social, temos Facebook, Twitter e Instagram também. Por que também não dá uma olhada lá? Os links estão aqui na tela e na descrição. É isso aí, galera. Até a próxima e fui!